Muito obrigado, Vossa Excelência, Presidente da Assembleia Nacional. Eu pedi a palavra neste ponto para poder tecer algumas considerações, partindo do pressuposto de que é uma oportunidade que temos para apresentarmos inquietações daquilo que tem sido o desenvolvimento da estruturação econômica do nosso país e que aqui no relatório de fundamentação tem como referência o ano 2011. E se a referência é o ano 2011, Presidente, de 2011 para cá, fomos vendo um multiplicar de impostos que têm como incidência os cidadãos. Vem uma proposta para unificar alguns deles. É bem-vinda esta proposta. Entretanto, há aqui uma relação que não se pode descurar entre os entes que devem assegurar os impostos dos cidadãos e os benefícios como retorno para os próprios cidadãos. E eu me explico. Não podemos falar de impostos sem termos como base ou referência o Orçamento Geral do Estado. E o Orçamento Geral do Estado tem estado, passa a redundância, a se basear naquilo que se chamamos, já temos estado a chamar da petrodependência, exatamente da tributação a nível da economia angolana. E a questão que se coloca é: qual é o impacto real da tributação dos cidadãos na estruturação da economia? Faço essa pergunta, e se calhar diretamente à Ministra das Finanças, porque o que depois nós observamos é que o Executivo tem dificuldades de cumprir com o Orçamento Geral do Estado. E vemos recorrentes vezes o titular do Poder Executivo a também recorrer a adjudicações diretas para fazer coberturas às despesas que inicialmente poderíamos dizer deviam estar inscritas no Orçamento Geral do Estado. E essa questão da atribuição direta dos valores por parte do titular do Poder Executivo claramente tem estado a desestruturar as boas intenções, as boas ideias e até, se quisermos ir para lá, o próprio combate à corrupção, que tem estado a se tornar na maior endemia para a estabilização da nossa economia. Então, se nós vamos falar aqui da proposta do Código de Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, é importante sim respeitar essas próprias pessoas singulares, porque, Presidente, faz a tributação como se tem estado a fazer até aqui. Infelizmente, não há, e disse bem o deputado Ongo, não há segurança em relação aos dinheiros que são tributados. E, diria, a ponta do iceberg é exatamente o caso AGT. Se é a AGT que recebe essa tributação toda e se calhar vai acompanhando por cada tributação, que tem dificuldades de assegurar os fundos, claramente que vai criando déficits nas políticas de execução do próprio orçamento que vem da tributação. E infelizmente, Presidente, colocamos-nos numa situação em que depois vêm essas medidas paliativas, como a que eu já disse, adjudicações diretas. Vemos agora o Ministro do Interior a promover uma feira para se dar aos utentes passaportes e, exatamente, cartas de condução. O que vem revelar a deficiência dos serviços e da prestação dos serviços públicos. E são esses utentes que estão à procura de passaportes, de cartas de condução, que estão a ser referenciados aqui nesse imposto, cuja os seus deveres são cumpridos e os seus direitos não são assegurados. Então, temos que aproveitar essa oportunidade, passe a expressão estrutural, para
para ver se aprofundamos na perspectiva estruturante do sistema econômico do país, porque é ali onde reside o problema. Hoje, todas as políticas públicas têm como principal obstáculo o próprio sistema. Um sistema criado exatamente pelo partido que governa, que sustenta o governo no caso. Então, temos que olhar com olhos de ver, senhor presidente, para essa questão, porque as respostas que têm vindo, e eu me referenciei em relação a isso no princípio, destas obrigações dos cidadãos, em termos concretos, se transformam para a vida dos cidadãos nessa miséria que temos estado a observar até hoje. Então, ministra das Finanças, temos que fazer esse exercício, assegurar o dinheiro dos cidadãos, para que não caia num saco sem fundo, um saco roto. Toda a gente fica preocupada, a prestação dos serviços está a ser salvaguardada de que maneira? Os cidadãos pagam os impostos, mas depois o executivo, na hora da distribuição da riqueza do país, é completamente desastroso, para não ter que citar expressões mais pesadas. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade que tivemos.